No dia 7 de outubro de 2023, o jogador Kill conquistou o recorde mundial da speedrun de Dark Souls 1 na categoria Any-Person. E nesse vídeo eu vou te explicar os truques que ele fez, como ele derreteu os chefões e por que o arco é uma das armas mais roubadas desse jogo. Dark Souls é bastante conhecido por sua dificuldade, mapa labiríntico, inimigos bem posicionados e... Pergunta, dá pra... tá bom aí o áudio? Boa. chefões ignorantes. Demônio! Corre! É o diabo! Os requisitos para chegar no fim de Dark Souls são passar do tutorial, lugar onde muitos desistem, derrotar o Taurus Demon, caso você não tenha a chave mestra, tocar 2 sinos que ficam em 2 áreas diferentes que são protegidos por chefes, as Gárgulas e Quelaag, depois entrar na Fortaleza Sen, passar por uma série de armadilhas e inimigos bem posicionados pra, no final de tudo, enfrentar um Golem de ferro. Após o Golem, você terá de avançar por Anor Londo e enfrentar 2 chefões ao mesmo tempo, uma luta considerada uma das mais difíceis do jogo. Após essa luta, 4 caminhos para 4 chefões diferentes se abrem, e só depois de derrotar todos os 4 chefes é que você pode avançar para a área final do jogo. Esses 2 chefes aqui, na primeira vez que eu joguei, eu penei um pouco, mas depois eu peguei como é que eles E enfrentar Gwyn, o Lorde das Cinzas, o último chefão. Antes de começar, eu só preciso deixar claro que essa é a speedrun de Dark Souls 1 e não a do Dark Souls 1 Remastered. A versão remasterizada possui algumas diferenças que logo mais você vai entender. Tá bom. Bora ver como essa run vai se desenrolar e quais passos o Kiwi vai tomar para avançar o mais rápido possível. Aqui fica o temporizador dele, mas o temporizador só começa depois de montar o personagem. Ele nomeia o personagem com QQ, referência ao seu nick. E já de cara, a escolha de jogar como male ou female é extremamente importante. Na prática, essa escolha não faz muita diferença, mas tem certas questões técnicas que tornam o male a melhor escolha para uma run mais rápida. Já te explico. Agora o Kiwi precisa escolher sua classe. Em Dark Souls você pode começar com essas várias classes. Cada uma tem suas particularidades. Para essa classe, em Dark Souls você pode começar... Quando você começa de bandido não, de ladrão, você não precisa ter... Você não precisa pegar a chave mestra ali na lembrança, tá? Você já vai começar com ela padrão, tá? Ou seja, você pode escolher outra coisa, tipo a bomba incendiária dele. Com essas várias classes, cada uma tem suas particularidades. Para essa speedrun, a classe escolhida é a Warrior, porque ela faz com que seu personagem comece com 13 de força e 13 de destreza, te permitindo equipar melhores armas mais cedo no jogo. Força é um status bastante importante para essa speedrun, então quanto mais força, melhor. Agora, o Kiwi precisa escolher um gift, um item para iniciar o jogo. Aqui tem vários e cada um deles tem seu uso. Durante muito tempo, os speedrunners usavam a Master Key. Com essa chave, você podia abrir algumas portas mais cedo e evitar certos encontros. Mas para as estratégias que o Kiwi vai usar, o item escolhido será a Blackfire Bomb. Ou seja, o personagem dele vai começar com 10 bombas e você verá o uso de cada uma delas durante a run. Olha a pedra! Essas são as escolhas importantes na hora de montar o personagem. O físico, o rosto, o cabelo, etc. não influenciam em nada. Bora começar a run! Existia um mundo antigamente, chamado São Paulo, mas teve um dia menor que a poluição de São Paulo chegou ao seu ápice. Um vírus atacou a humanidade e tudo começou a pegar fogo aleatoriamente, meu nobre. Caralho, vários fogos, mané, muito fogo. Os cachorros de São Paulo ficaram tão infectados com a poluição que viraram negrões, vários negrões. Mas teve um homem que não deixou São Paulo. Um carioca, menor. O carioca roubou até a poluição, mano. Carioca é foda, puta que o pariu, mano. O temporizador inicia após a cutscene. Logo de cara... Meu Deus do céu, Cara, ele desequipa a armadura de peito para que ele consiga correr e esquivar mais rápido. Em Dark Souls, quanto mais pesado você estiver, mais lento você corre. Além disso, o peso também influencia na sua esquiva. Então aqui, durante a speedrun, ele vai sempre ficar com a menor quantidade de armadura possível para conseguir ter a melhor velocidade e a melhor esquiva. Após abrir a cela, ele já segura a arma com as 2 mãos e começa a correr. Um detalhe rápido, segurar a arma dessa maneira após a animação da porta abrindo salva 3 frames. Tudo isso? E bem,
aqui existe uma mini otimização. Lembra que te falei da escolha de meio, certo? Pois é, em Dark Souls você possui essa barra verde. Aqui é onde fica sua estamina, é ela quem dita seu fôlego. Atacar, esquivar, correr e outras ações tiram um pouco do seu fôlego. Ah, tô cansado, velho. Quando você corre, sua barra vai descendo lentamente. Aqui tem uma diferença, o Male demora um pouco mais para chegar na velocidade máxima de corrida. Já a Female consegue chegar na velocidade máxima de corrida um pouco mais rápido. Entretanto, quando você está desacelerando, ou seja, parando de correr, o Male demora mais para voltar para a velocidade padrão. Já a Female volta para a velocidade padrão um pouco mais rápido. Como em Dark Souls não tem muitos momentos onde você vai desacelerar, afinal, a maior parte do tempo você vai correr até algum objetivo, a escolha óbvia aqui seria a Female. Entretanto, descobriram que se você executar alguma ação que utilize a parte superior do corpo do Male, por exemplo, trocar de equipamento, você vai conseguir atingir a velocidade máxima da corrida na mesma proporção da Female. Dessa forma, o Male consegue ser tão veloz quanto a Female no início da corrida e ainda mais rápido no fim. Afinal, o Male demora mais para desacelerar. É um detalhe pequeno, mas Como é que os caras descobrem essas coisas, cara? a run de Dark Souls tem muita corrida, é uma escolha que salva alguns poucos segundos durante a run. Meu Deus. Olha, eu não entendi. Aqui ele fica desequipando e equipando rapidamente o que está na mão direita. Dessa forma ele consegue atingir a aceleração máxima da corrida de forma mais rápida. Essa técnica se chama toggling e ele sempre vai fazê-la durante longas corridas na speedrun. Durante a subida na escada, ele aproveita para abrir o menu e desequipar o resto da armadura. Dessa forma ele fica ainda mais leve. Além disso, ele equipa esse item aqui e logo após desequipa. Duas coisas, abrir o menu durante a subida na escada é bom porque ele consegue mexer no menu enquanto sobe a escada. É óbvio, velho. Em alguns momentos da speedrun você vai notar que ele vai aproveitar certas animações para mexer no menu. E a segunda coisa é entender esse menu aqui. Ele vai influenciar muito na speedrun. Bom, de forma simples, aqui você pode equipar itens para sua mão direita. Aqui você pode equipar itens para sua mão esquerda. Aqui embaixo é onde fica a sua armadura, cabeça, peito, etc. Aqui os anéis, aqui as flechas que você pode utilizar e por último aqui fica o espaço de itens consumíveis. Eu deixei esse aqui por último porque aqui tem um truquezinho chamado Menu Indexing e que passa despercebido bem rápido. Aqui temos o espaço 1, 2, 3, 4 e 5. Se você equipar, por exemplo, um item no espaço 3, toda vez que você for lá no espaço 3 e selecionar para trocar de item, o menu vai te levar direto para onde o item estava. Ó, repara, aqui no meu exemplo eu tô equipando a Dark Sign. Repara que se eu saio e volto, o menu sempre me mostra ela. E o legal aqui é que mesmo se eu desequipá-la e apertar no espaço 3, o menu ainda vai me mostrar a Dark Sign. Isso acontece porque o jogo armazena a posição do último item que você equipou. Isso é útil para equipar mais rápido os próximos itens que ele vai pegar. É como se ele já estivesse reservando o espaço 5 desse menu e o espaço 3 aqui dos equipamentos. Inclusive, ele faz isso aqui no espaço 5 porque é muito mais rápido você só abrir o menu e apertar para a esquerda para chegar nesse espaço. Quando chegar o momento você vai reparar, fica tranquilo. Seguindo em frente, ele vai correndo e começa a abrir essa porta. Ele abre e fecha o menu rapidamente só para checar se seu mouse está no local correto, para um truque que ele vai usar mais para frente. Mouse? Caralho, mais um maninho. Fica tranquilo, eu sei que você não tá vendo o mouse, mas o mouse é um fator importante nessa speedrun. Quando chegar a hora, eu também vou te explicar. Após abrir essa portona, aqui vem o primeiro chefão do jogo, o Asylum Demon. Sim, no tutorial do jogo já tem um chefão bolado. Logo antes do Asylum Demon aparecer, ele já joga 3 bombas no pé do chefão, dando bastante dano. Rapidamente ele desvia do próximo golpe e acerta mais 2 bombas, derrotando o chefão rapidamente. Ó, já foram 5 bombas das 10 que ele pegou de graça, hein? Essas bombas tornam essa luta bem rápida e fácil. Depois de derrotar o chefão, ele vai correndo aqui pela prisão para a próxima área. Ele desvia da flecha e dá um tapa nesse cara para ele sair do caminho. Assim que ele passa pela névoa, ele abre o menu de novo, coloca o cabo da espada na mão direita e repare só, lembra que ele armazenou a posição 3 aqui nesse quinto espaço, certo? Assim que ele aperta no espaço, o item que o chefão acabou de dar pra ele, a humanidade, já tá ali, ó, no terceiro espaço. E ele já está com o terceiro espaço selecionado. E tudo isso porque ele já tinha armazenado antes. Não entendi foi nada. De volta pra run, aqui vem mais um truque, o Walk It Out. Kiwi vem correndo e faz uma esquiva longa com salto e rapidamente sai do jogo. Antes de te explicar, uma coisa que tu precisa entender e que você provavelmente já viu em outras speedruns é que esse temporizador aqui só registra o tempo de jogatina.
Então sempre que o jogador sair pro menu, o temporizador vai parar. Isso é para tornar justo o tempo que leva para carregar o jogo em diferentes computadores. Entendido isso? Bora pro truque. Em Dark Souls existe um tipo de dano escondido que o jogo não te conta. Esse dano é o dano em objetos. Aqui nessa parte, normalmente você subiria as escadas e morreria pra essa bola. Na segunda vez, você iria desviar dela e ela destruiria essa parede. Para essa parede quebrar, ela teve que receber um dano, certo? Um dano de objeto. Normalmente o jogador não deveria conseguir quebrar objetos. Afinal, eles precisam tomar 90 de dano para serem quebrados. E o máximo que uma arma chega de dano é 80. Dito isso, existe uma exceção. Existe um golpe do jogador que dá 100 de dano em objetos. Ou melhor dizendo, uma animação. Para evitar que o jogador fique preso em alguma área, a animação de se levantar dá 100 de dano de objeto. Ou seja, ao vir correndo aqui e se posicionar de frente para a parede e sair do jogo, o Kiwi deixou o personagem dele na posição certinha para que quando ele retorne pro jogo, o personagem se levante e ele mesmo destrua a parede, sem a necessidade da bola cair. Isso salva o tempo dele até a escada. E como sair pro menu pausa o temporizador, é como se ele estivesse só sentado, levantado e destruído a parede. Bem rápido. Ao entrar nesse novo espaço, ele conversa com esse NPC que dá pra ele o suco de manga, a poção de cura do jogo, e 2 chaves para que ele possa prosseguir para a próxima área. Como ele já derrotou um chefão, ele desce aqui, abre a porta e corre direto para abrir o portãozão que o chefão guardava. Durante a animação, ele volta novamente ao menu principal. Isso serve para pular a animação inteira da porta abrindo e dá para ele mais um tempinho. Durante a subida na montanha, a estamina dele acaba, então novamente ele fica apertando o direcional da direita para recuperar logo a velocidade máxima da corrida. Ele faz mais uma esquiva com salto, abre o menu e seleciona a opção de trocar os controles. Por alguma razão, selecionar essa opção durante esse momento faz com que o texto que apareceria após pular a próxima cutscene não apareça, permitindo o Kiwi seguir seu caminho livremente. Kiwi inicia no Firelink Shrine. Essa é a primeira área do jogo. Essa área se conecta a várias outras partes. Aqui ele opta ir em direção ao que seria a primeira área intencional mesmo. Ele inicia correndo e sobe as escadas. Kiwi ignora os inimigos pelo caminho enquanto controla sua velocidade. Geralmente um simples andar pro lado já é o suficiente para dibrar esses bichos. Após avançar por esse caminho, ele passa por essa porta de névoa. Essas portas nada mais são do que um jeito de separar algumas áreas específicas. No geral, são portas que precedem chefes, mas em alguns casos, como esse, são portas que funcionam para mostrar ao jogador que ele precisa ser mais cuidadoso com a nova área que está adentrando. E já que a animação de atravessar a névoa é um pouquinho demorada e não há o que se fazer, ele aproveita para abrir o seu menu de equipamentos e jogar no chão o Demon's Great Hammer, arma que o Asylum Demon sempre dropa. Dessa forma, ele libera um pouco o peso que está carregando. Ele segue correndo com o cabo da espada como escudo. Além de proteger, ele faz isso porque o mesmo botão de correr é o mesmo de esquivar, então fazer isso permite ele correr e esquivar normalmente, evitando dar aquele salto sem querer. Só pra deixar claro, o salto acontece após uma corrida, mas se tu correr bloqueando, o salto não funciona. Aqui ele aperta na mão direita rapidinho quando o dragão, quer dizer, o Wyvern passa. Dessa forma, ele interrompe a animação e continua correndo. Note que ele já volta a correr rapidão, passando por dentro do bicho mesmo. Daqui ele vai correndo e se joga nessas caixas, revelando uma passagem que o permite chegar em um vendedor. Essa parte aqui é bastante importante, e se você só olhar o que acontece, dificilmente entenderá. Perceba. Bem rápido, né? Pois bem, bora analisar o que ele comprou e o que ele fez. Sua primeira ação é abrir a loja e comprar a faca de arremesso, item que já ele vai usar. Logo após, ele vai pro menu de armas e compra uma rapieira, arma importantíssima pra essa speedrun. Quando chegar o momento certo, eu explicarei o porquê. Além dessa arma, ele também compra o Reinforced Club, uma arma com um bom dano pra esse começo de jogo. Ele desce mais um pouco e compra um arco curto, item que também fará total diferença em um truque a seguir. Ele compra uma única flecha de madeira e por fim, vem a compra mais estranha de todas. Ele coloca o cursor em cima das flechas, bota pra comprar e, ao fundo, ele troca a seção de armas pra a de armadura e, estranhamente, ele tenta comprar 45 luvas de couro por 22.500 almas. Só lembrando, caso você nunca tenha jogado Dark Souls, as almas servem como o dinheiro do jogo e, além disso, também servem como pontos que você utiliza pra melhorar o seu personagem. Pois bem, aqui ele só tem 137 almas, então, obviamente, a compra não será realizada, certo? Certo? Mais ou menos. Agora o contador foi pra 0, mas ainda assim ele recebe a mensagem de que não possui almas suficientes pra compra, e assim ele sai da loja. Pois bem, o que é que aconteceu aqui? Eu sei lá, porra. Lembra que ali atrás eu te falei que ele abriu o menu rapidinho pra checar se o mouse estava no local correto? Faz tempo.
Pois é, o próximo truque se chama Prompt Swap. Em tradução livre, digamos que é uma troca de menus. Essa aqui é a loja. Aqui nesses dois espaços ficam as setinhas para você trocar de uma seção de compra para outra. O que descobriram é que se você tentar fazer uma compra ao mesmo tempo que muda a seção da loja, digamos, das flechas para as armaduras, o jogo vai te permitir realizar a compra da outra seção pelo valor da seção anterior. Como? Para fazer isso, o Kiwi deixa o mouse dele ali em cima nessa setinha e ao mesmo tempo que ele aperta para comprar a flecha no controle, ele aperta o botão do mouse para trocar a seção da loja. Dessa forma, o jogo troca o menu e pergunta se ele quer uma luva por 500 almas. Mas calma, já vai preparando sua mente para entender aí agora, tá? Em Dark Souls, não deveria ser possível comprar mais de uma da mesma armadura. Mas como ele trouxe o menu das flechas, que tem um contador, pro menu das luvas, que normalmente não tem um contador, o jogo se confunde e te permite selecionar uma quantidade. Como ele só tem 137 almas e cada flecha custa 3 almas, na teoria, o máximo de flechas que ele poderia comprar seriam 45. Então o contador vai até o número 45. Mas como o preço da luva é 500 almas, o jogo faz um cálculo baseado no preço da luva, mas leva em consideração o preço que estava no menu anterior, ou seja, o preço das flechas. Após comprar 45 luvas por 137 almas, o Kiwi aperta de novo nas luvas e aparece a mensagem: almas insuficientes. E é aqui onde uma maluquice acontece. Presta atenção nessa porra! Ele não deveria poder comprar mais de uma luva, certo? Mas aqui ele acabou de comprar 45 luvas. Como isso não é possível, o jogo faz o cálculo de uma luva menos 45 luvas. Ou seja, na teoria, agora ele tem menos 44 luvas. Guarda esse número na sua cabeça, tá? Menos 44. Dado o momento certo, você vai entender tudo e você vai explodir por dentro. Ele refaz esse caminho desviando dos inimigos e agora o Kiwi vai começar a preparar o truque que quebra completamente essa speedrun e torna as armas mais fortes do que deveriam. E fica tranquilo, tá? Não tem nada a ver com o menos 44 que eu mencionei agora há pouco. Mas guarda esse número aí. Repare, ele corre, faz uma esquiva e aproveita o tempo para abrir o menu e equipar o arco na mão esquerda. Beleza. Após equipá-lo, ele segue o caminho, cai aqui de propósito para pegar um atalho e aproveita mais uma esquiva para equipar a rapieira na mão direita. Assim que ele desvia desse cavaleiro, ele segura a rapieira com as duas mãos, sobe as escadas e derrota esse cara para sair do caminho e pegar almas. Agora ele coloca o arco na mão esquerda de volta, faz uma esquiva longa para desviar do barril de fogo e quase que instantaneamente ele equipa o Reinforced Club que ele comprou ali atrás. Se você é familiarizado com Dark Souls, provavelmente notou algo de estranho. E se você não é familiarizado, relaxa, você vai entender, mas antes eu tenho que te explicar algumas coisas. Bom, o que o Kiwi fez aqui foi um truque conhecido como Move Swap. Em Dark Souls você pode equipar um item para cada mão. As armas geralmente ficam na mão direita, já os escudos, outras armas e outros itens ficam equipados na mão esquerda. É possível também segurar uma arma com as duas mãos. Dessa forma você realiza golpes mais fortes, bloqueia com a arma e também consegue empunhar armas mais pesadas caso seu personagem ainda não tenha muitos níveis de força. O que descobriram lá em agosto de 2013 é que é possível transferir a animação de ataque de uma arma para outra. E essa é uma falha muito útil porque, se usada da forma correta, pode dobrar o dano causado por uma arma. Antes de te explicar como fazer e os seus usos, vale dizer que esse truque não funciona na versão remasterizada de Dark Souls, somente na versão Prepare to Die Edition, que infelizmente foi removida da Steam. Tô triste. Ok, como funciona o Move Swap? Olha que legal! Lembra que eu te disse que é possível segurar as armas com as duas mãos, certo? Entretanto, você só pode segurar com as duas mãos Eu as já voltei. Não.
Alô? Voltei. Armas que você equipa na mão direita. É um pouquinho confuso, mas é só pensar que para tu equipar a arma com as duas mãos, você tem que colocar ela na mão direita, beleza? Só que tem uma única exceção. O arco é o único item equipável da mão esquerda que também pode ser segurado com as duas mãos. E é através dessa exceção do arco que o truque é feito. Em Dark Souls existe o conceito de fila de ações. Executar uma ação durante uma animação faz com que essa ação entre na fila e seja executada após a animação anterior terminar. Afinal, existe a fila de ações. Entendendo esse conceito, o que você precisa fazer é iniciar uma animação, geralmente uma esquiva, e botar o personagem para segurar o arco com as duas mãos. Dessa forma, a ação de segurar o arco com as duas mãos entrará na fila e só será executada após a esquiva. E é durante a animação da esquiva que você pode entrar no menu, desequipar o arco e trocar ele por outra arma. Dessa forma, a outra arma que você acabou de equipar ficará na sua mão esquerda e você vai conseguir segurá-la com as duas mãos, algo que só deveria ser possível com o arco. Mas espera, talvez você esteja se perguntando, por que eu preciso do arco, sendo que eu poderia simplesmente pegar essa arma aqui, botar na mão direita e ainda assim segurar com as duas mãos? Sei lá. Então, e é aqui que vem a beleza desse truque. O arco não tem golpes ou animações quando segurado com as duas mãos. E ao fazer esse truque, o jogo pensa que você ainda tá com o arco nas duas mãos. Só que ao perceber que você não tá com o arco, ele decide pegar emprestado as animações da arma da sua mão direita e te deixa usar essas animações na mão esquerda. Então, o que vai acontecer aqui é que você vai transferir os golpes de uma arma para outra. E galera, eu vou dizer para vocês, essa ação quebra demais o Dark Souls 1. Olha essa arma aqui. Essa aqui é a espada grande do Cavaleiro Negro. Essa arma aqui é absurda de forte, mas ela demora muito para atacar. Mas se eu equipar a rapieira e fizer o truque Move Swap, eu mantenho a espada grande comigo, só que dessa vez eu posso atacar muito mais rápido. Afinal, ela está com os movimentos de uma rapieira. E o mais roubado é que eu posso dar duas vezes esse dano gigante, porque quando você corre e ataca com a rapieira, o personagem dá essa estocada que bate duas vezes. E é essa estocada da rapieira que vai facilitar muito esse jogo daqui pra frente. De volta a Run, repare como o Kiwi faz esse truque. Aqui nesse momento, ele equipou o arco. Logo depois, ele equipou a rapieira. E aí nessa escada, ele fez tudo ao mesmo tempo. Ele correu pra dar uma esquiva com um pulo pra desviar do barril e, ao mesmo tempo, ele botou o personagem pra segurar o arco com as duas mãos e durante toda essa animação, ele abriu o menu super rápido, foi no arco e trocou pro Reinforced Club e pronto, ele fez o truque Move Swap. E agora o Reinforced Club dele, que tá aqui na mão esquerda, está com as animações da rapieira aqui da mão direita. São truques como esses que me fascinam numa speedrun. Mas mais do que isso, é ver como os speedrunners utilizam os truques na melhor das otimizações. O cara fez 30 coisas ao mesmo tempo aqui e mal dá pra reparar. Pois bem, bora seguir que vocês vão reparar na maneira que ele vai atacar daqui pra frente. Seguindo as escadas, aqui ele rapidamente equipa as bombas de novo e joga uma aqui atrás. Menos uma bomba, hein? Ele faz isso porque ali nos barris tem um lagarto de cristal. E quando esse bicho não morre, ele dropa uma titanita brilhante, item importante pra melhorar uma arma que já já o Kiwi vai pegar. Ó, aparece bem rapidinho, mas dá pra ver aqui, ó, que ele dropou duas titanitas. Depois disso, ele atravessa a névoa e aqui vem o primeiro real chefão de Dark Souls, o Taurus Demon. Essa luta aqui tem uma execução específica para ser bem rápida. Ele corre em direção ao Taurus e dá uma estocada. Repararam nessa animação? Se pegar certinho, ela acerta duas vezes o chefão. Logo após a estocada, ele usa uma bomba e isso atordoa um pouquinho o Taurus. Ele aproveita esse momento, corre para trás e faz mais uma estocada. Repara aqui na vida do chefe, tá vendo como a arma dá dois acertos? Pois é, logo após o Taurus se prepara para dar um porradão nele, mas o Kiwi joga mais uma bomba para interromper o golpe do chefe e atordoá-lo novamente. Menos uma bomba. Ele então repete a ação, corre pra trás e volta pra dar mais uma estocada. A arma acerta duas vezes, ele corre pra trás e finaliza o chefe com a estocada final. E rapidamente o Kiwi derrota o Taurus e pera, calma, que é isso? Que? Qualquer momento livre, o Kiwi aproveita pra fazer alguma bruxaria. Antes de te explicar o que ele fez ali, eu só preciso deixar claro que nessa luta contra o Taurus, o Kiwi fica correndo pra trás porque você só consegue dar uma estocada após você correr um pouquinho e apertar o ataque fraco. Por isso que ele fica dando essa corridinha, senão o personagem iria simplesmente dar uma porradinha. E o roubado dessa animação mesmo aqui é o acerto duplo, beleza? Entenderam? É claro. Show, vamos salvando o progresso no canal aí. Ok, agora chegou a hora. Chegou aquela hora. O próximo truque é conhecido como Negative Do. Negative? Eu falei certo? Não sei. E é uma sequência daquele truque anterior, o Prompt Swap. Aqui tem um conceito parecido. Kiwi abre o menu rapidamente e deixa na vista a titanita brilhante. Ele só possui duas dela aqui, mas pra melhorar uma arma que ele vai pegar já já, ele vai precisar de mais titanitas. E como que ele vai conseguir? Como,
Me explica como que eu não sei! Vejamos, ele abre o menu de opções de novo e deixa o cursor em cima da opção Brightness, o brilho do jogo. Se você apertar para confirmar e poucos frames depois apertar RB, ou seja, a troca de menu ali em cima, o jogo vai abrir o menu de brilho ao mesmo tempo que vai abrir o menu de inventário por trás. Esse truque aí me deu até saudade de Hollow Knight, mano. O cara zera o jogo em menos de 5 minutos com um conceito parecido. Enfim, a explicação tá aqui, ó. Blau. Ao fazer isso, ele troca aqui atrás a aba de itens do Estus para uma titanita. Estão vendo ali? Ok, agora vem a parte final. Ele confirma a seleção do menu de trás e o texto aqui muda. Agora ele vai descer até a opção de dropar as titanitas. Como já mostrei antes, em Dark Souls você pode jogar seus itens no chão. O que ele tá fazendo aqui, ó, é selecionar essa opção aqui, ó, só que ela tá escondida, né? Só que tem um porém. Assim que ele seleciona o item, a caixa de texto do jogo pergunta quantos desses itens você quer jogar no chão. E aí ele aperta pra baixo e tá lá, o menos 44. Ao confirmar essa escolha, o jogo não entende como é possível derrubar menos 44 titanitas. Então, ao invés de derrubar, o jogo dá pra ele essa mesma quantidade. Não. Vai-te embora, cara. Eu tô ouvindo. Eu não acredito. O que aconteceu aqui é que lá atrás, quando o Kiwi tentou comprar de novo a luva, ele forçou na memória do jogo aquele cálculo de luvas, lembra? Uma luva menos as 45 que ele comprou. Como ele não pode ter mais de uma, o jogo então armazenou na memória que ele tinha esse número de menos 44, e uma hora ou outra o jogo teria que usar esse número em algum lugar. Então, ao fazer esse truque de trocas de menu aqui, ele faz com que o jogo traga de volta o número menos 44, só que dessa vez nessa situação, onde ele tá tentando derrubar itens. E aí, no caso, ele vai tentar derrubar menos 44 itens, e isso não faz sentido nenhum. Então o jogo vai lá e duplica os itens pra ele. O jogo se livra desse número asqueroso de menos 44 e o Kiwi ganha 44 titanitas, e todo mundo sai feliz. Por ter derrotado o Taurus Demon, ele ganha 2 itens consumíveis, Humanidade e Osso do Regresso. A Humanidade em Dark Souls tem vários usos, mas aqui na Speedrun você só precisa entender que a Humanidade melhora a chance de receber alguns itens de inimigos. Vai ser útil já já. E o Osso do Regresso te teleporta de volta para a última fogueira que você descansou. Seguindo a rota, ele passa por essa ponte e aquele dragão absurdo que já apareceu antes aparece aqui de novo, tacando fogo em todo mundo. Como a ponte fica intransitável durante o fogo, ele sai rapidamente do jogo e volta de novo já para fazer com que o dragão saia da ponte. De volta ao jogo, ele pega aquela faca de arremesso que comprou antes e taca no dragão. Isso irrita o bicho e ele vem descendo puto. Dark Souls é muito doido porque é cheio desses segredos, e aqui você pode ficar dando porrada na cauda do dragão pra cortá-la. O Kiwi dá 3 ataques fortes e arranca o rabo do bicho. Isso é bem útil porque a cauda do dragão dropa a Drake Sword, uma arma bem fortinha pra esse início de jogo. Entretanto, como esse jogo só te permite equipar armas mais fortes caso você tenha mais níveis de força, aqui ele somente poderá empunhar a espada com as 2 mãos. Assim que ele pega a arma, ele desequipa o Reinforced Club e a rapieira. Logo após, ele equipa novamente o arco e a Drake Sword na mão direita. E como naquele truque de duplicar as titanitas o jogo dele tinha ficado com brilho no 5, aqui ele aproveita para deixar o brilho no 10 de novo, que é o brilho que ele tá acostumado a jogar. Ele termina de puxar a alavanca e abre o portão para a próxima área. Antes de adentrar, ele usa uma humanidade, porque é nesse momento onde a RNG do jogo, ou seja, o fator aleatório, fará a diferença. Esse inimigo aqui é o Black Knight. Na real, ele é considerado um mini
chefe, por ser bastante forte e deixar boas recompensas ao ser derrotado. O item que pode cair desse Black Knight é o que dá nome à rota dessa speedrun que você está assistindo. A Black Knight Greatsword, uma arma fortíssima que tem uma chance pequena de 20% de dropar. Então agora você entendeu o nome da categoria e da rota dessa run. Cada Dark 5 Souls N% BKGS. Black Knight. E esse mais 5 aqui é porque nessa rota a gente melhora essa arma 5 Cada vezes 5 no uma ferrilho. dropa. Essa rota e a rota da arma Dragon Tooth são as mais corridas nessa categoria N%. Antes o pessoal zerava o jogo com essa outra arma aqui, que poderia ser adquirida no baú mais pra frente. E a diferença dessas rotas eram mais ou menos aí de uns 10 segundos. E como a rota dessa arma aqui era uma rota que não dependia de sorte pra pegar essa arma, a galera preferia ir pelo seguro. Mas com os novos truques que foram descobertos e que eu vou comentar, a Black Knight Greatsword se provou como a melhor escolha. Pois bem, apesar de te mostrar quem é esse cara e qual arma nós vamos pegar, é bom você lembrar que a arma dele só tem 20% de chance de cair. Ou seja, esse aqui é um grande ponto de reset das speedruns de Dark Souls 1. Afinal, se esse cara não colaborar e deixar a espada dele, provavelmente o speedrunner terá que recomeçar tudo do zero e tentar de novo. E foi por isso que ele usou a humanidade logo aqui atrás. Não é garantido ainda que ele vai deixar a arma, mas com certeza ajuda nas chances. Mais especificamente, a chance sobe de 20% para 26,7%. É só isso. Bora ver como ele faz essa luta. Primeiramente, ele deixa a arma equipada na mão direita. Mesmo que não possa utilizar a arma muito bem, ele fica com a mão esquerda livre. Assim que o cavaleiro tenta atacá-lo, ele apara o golpe no momento certo com a mão esquerda. Sim, o cara dá um tapa na espada. Ao fazer isso, o cavaleiro fica atordoado. Então, ele segura a espada com as duas mãos e dá um ataque de oportunidade que causa bastante dano. Como a animação do golpe é um pouco lenta, ele já aproveita para abrir o menu e cuidadosamente reordena os itens do seu inventário para deixar a espada do dragão logo acima do arco, para que ele possa fazer já o move swap novamente. Já te explico porque ele reordena as coisas no menu, tá? De volta pra luta, o cavaleiro cai no chão e ele se posiciona logo atrás. Assim que levanta, o cavaleiro toma mais 2 espadadas e vira saudade. E pronto, Kill sai vazado e felizmente a espada dropa. Ele até comenta: Okay, cool, it's a great sword. Ele já vai correndo pro próximo ponto. Rapidamente ele também já traz o arco de volta pra mão. Como essa parte tem muitos arqueiros e tem o porco, Olha o porco! ele prefere correr bloqueando com a espada para evitar tomar algum dano desnecessário. Algo que é importante comentar é que cada inimigo derrotado nesse jogo dá uma quantidade de almas pro jogador. E cada inimigo nessa speedrun é derrotado intencionalmente para que ele consiga a quantidade exata de almas que precisa. Antes do próximo chefe, por exemplo, ele precisa ter, no mínimo, 5.657 almas antes de ir pra luta. Você vai entender o porquê. Ele vai correndo, desviando de todo mundo até chegar aqui nesse elevador. Ele pula com tudo no elevador e sai do jogo ao mesmo tempo. Dessa forma, o elevador desce, mas ele fica aqui em cima. O elevador será útil para mais tarde, mas sair do jogo também é para iniciar uma preparação, porque aqui vem uma nova descoberta que mudou bastante o rumo das speedruns de Dark Souls. Descobriram como quebrar a inteligência artificial do jogo. Eita porra! Esse truque que ele tentará fazer agora é o AI Break. Nesse momento da run, eu vou só resumir o que é esse truque e o que ele faz. Mais pra frente dá pra comentar melhor. Em resumo, descobriram que certas ações fazem com que o jogo demore a mostrar para os inimigos que o jogador está em tela. Dessa forma, os inimigos simplesmente ignoram o personagem e não fazem nada. Essa sala aqui, a famosa Hollow Room, tem muitos inimigos e eles podem complicar muito a sua vida ao tentar passar por aqui. É uma parte bem difícil. Ai, socorro! Mas o Kill aqui, ele quer duas coisas: passar por essa área tranquilamente e pegar o resto de almas que precisa antes de entrar no chefão. Então aqui ele faz movimentos específicos e calculados para manipular a inteligência artificial dos inimigos e conseguir chegar nesse mago e derrotá-lo. Esse mago aí dá 1000 almas e com isso ele chega no número de almas que eu falei que precisava. Relaxa que mais pra frente tem outra manipulação dessa de AI Break e aí eu te explico melhor o que aconteceu aqui. Após realizar o truque, ele sobe a escada e prepara o próximo Move Swap. Dessa vez, ao invés de utilizar a rolagem, ele vai utilizar a animação de subir a escada para fazer o truque. Pois é, o Move Swap ele pode ser feito com várias animações e a de subir a escada é somente uma delas, né? Ele sobe a escada, bota a rapieira na mão direita e equipa uma flecha. Essa flecha será útil já também. Lembra que eu te mostrei que ele reordenou a ordem das armas no inventário? É justamente para ele conseguir rapidamente trocar do arco para Drake Sword durante a execução do truque Move Swap. Agora ele está com a Drake Sword no lugar do arco, mantendo o dano da arma, mas com as animações da rapieira. Assim que ele começa a atravessar a névoa para o próximo chefe, ele rapidamente equipa um capacete também, porque a polícia não permite ele fazer esse passeio nas gárgulas sem segurança.
A preparação aqui é o seguinte, ele anda até aqui, pega sua última bomba e joga nesse ponto específico. Assim que ele joga, ele já vai correndo pra ativar a cutscene do chefão. Essa bomba que ele jogou facilita cortar a cauda da gárgula e força ela a ir pra trás. Assim que ele corta, ele encaixa mais um golpe, corre em volta da gárgula e dá uma estocada. Olha o dano que ele tá dando, cara, muito forte. Essa animação da rapieira é quebrada demais. Ele corre pra trás mais uma vez e dá outra estocada na gárgula. Ele já sai correndo em direção à segunda gárgula e dá mais uma estocada. E rapidinho ele dá o golpe final e as gárgulas são derrotadas, bem rápido. Lembra que te falei que ele precisa ativar 2 sinos pra avançar, certo? Sim. Pois aqui é onde ele vai ativar o primeiro dos sinos. Ao subir nessa escada, aqui ele vai mexer pra caramba no menu. Se liga, ele reequipa o arco na mão esquerda e bota a Drake Sword na mão direita. Logo após, ele vai na Black Knight Great Sword e reordena o lugar dela no inventário pra ficar em cima do arco. Ele também bota a rapieira logo em cima da Black Knight Great Sword pra ficar mais fácil de fazer o próximo move swap. E o cabo da espada ele deixa aqui porque já já ele vai jogar fora os 2 itens aqui de cima. Ao derrotar as gárgulas, ele ganha essa humanidade gêmea, mas como ele não vai usar, ele desequipa do seu inventário. Nessa última escada, ele abre o menu algumas vezes só pra checar se tá tudo no lugar certo. E como essa speedrun sempre tem algo acontecendo, aqui não é diferente. Ele puxa a alavanca pra ativar o primeiro sino e rapidamente usa a cura pra voltar pra fogueira? Pois Essa é, é uma aqui animação. é um outro truque para duplicar itens consumíveis. Item Dupe Confirmation Box. Em Dark Souls, alguns itens consumíveis possuem uma caixa de confirmação. Por exemplo, almas de chefe ou ossos do regresso. Para duplicar, primeiro deixe o item que quer usar destacado no menu aqui abaixo. Execute uma ação como aparar, rolar ou até mesmo usar uma alavanca e, durante a animação, aperte o botão para consumir o item. Logo após, pressione Start e use outro item diretamente do seu inventário. De preferência, faça isso com suco de manga. Dessa forma, a caixa de confirmação do item que você usou na animação ainda aparecerá, mas quando você confirmar, ele vai usar o item que você escolheu em seu inventário, mas com o efeito do item da caixa de texto, ou seja, o efeito do osso. Esse truque é bem roubado. Aqui na speedrun, ele vai usar algumas vezes para poder cancelou a fazer o osso animação. de regresso. Dessa forma, ele volta pro Firelink Shrine sem gastar nada. Agora, com a quantidade certa de almas, o Kiryu vai finalmente melhorar o seu personagem. O sistema de níveis em Dark Souls, a princípio, parece confuso, mas cada vez que você melhora um status, um nível do seu personagem sobe. Ele senta na fogueira e pega 22 de força e 18 de destreza. Com esses status, ele vai finalmente poder usar a espada que pegou daquele cavaleiro. E repare, ele só pegou 3 almas a mais, tudo calculado. De volta pra Run, ele vai correndo aqui em direção a esse cara e empurra ele do precipício. Esse aí é Lautrec, que tem um papel importante na história, mas aqui na speedrun, ele é rapidamente derrotado. Derrotar esse cara é importante porque se ele ficar vivo após os 2 sinos serem tocados, ele mata o NPC que tem aqui nessa área que mantém a fogueira acesa. Como essa fogueira será extremamente útil mais pra frente, então o Lautrec tem que ir de arrasta pra cima agora. Logo após derrubá-lo, ele desce um pouco as escadas e aqui vem um truque gigante pra pular a próxima parte do jogo. Esse é o Blighttown Skip. Caso você nunca tenha jogado Dark Souls, Blighttown é conhecida por ser uma área bastante cruel desse jogo. Muitos inimigos, muitas quedas, armadilhas e veneno por todo lado. Olha aqui atrás, aqui, moro, cara, é onde fica todo o lixo, toda a sujeira, moro, porra, Eu gosto de fazer esse skip. todas essas porcarias, moro, essas Esse imundícias, skip, né? moro. Essa área guarda o próximo chefe que o Kiryu quer enfrentar, mas pra evitar passar por tudo isso, Kiryu vai sair dessa área direto pra onde fica o chefão, evitando o Blighttown completamente. Primeiro, ele vem correndo com o arco equipado até esse pilar. Rapidamente, ele vira as costas pra parede e mira nesse local específico. Lembra da flecha que eu falei lá atrás? Então, quando você tá com um arco mirado, você pode usar a animação de atirar, e isso vai te ajudar a pegar posicionamentos mais específicos. Enfim, ele faz isso pra ter certeza que ficará na posição Não é o correta. skip Logo que eu após ele faço. dar uma esquiva pra frente e pressiona o botão no meio pro elevador descer. Durante a descida, ele se livra de algumas armas que não irá utilizar mais. Puxa o arco de novo e começa a dar saltos pra trás. Acompanha aqui, já já eu te explico a razão desses movimentos, tá? Ainda com a mira do arco, ele aguarda o elevador terminar de descer, mantém a mira num ponto específico, esquiva pra frente e depois pra trás. Logo após, ele quita do jogo e repare no que acontece. Ele vai... Pois é, o jogo fica todo bugado e ele cai do nada. O Não que é tá esse skip que eu acontecendo faço, aqui é o não. seguinte, Faço Dark do jogo Souls tem um mesmo, conceito padrão. de chão estável e chão instável. O elevador é considerado pelo jogo um chão instável. E tá bom, pra que isso serve? Quando você sai do jogo em cima de um chão estável, o jogo mantém na memória seu último posicionamento, caso você recarregue o jogo. Mas se você sair do jogo em um chão instável, o jogo vai recuperar seu último momento em um chão estável pra te reposicionar. Tal como ele fez aqui atrás, lembra? Ele
ativou o elevador e quitou, mas como o elevador é considerado um chão instável, o jogo considerou que o elevador desceu, mas manteve ele aqui em cima, na sua última posição em um chão estável. Mas essa é só a primeira parte. Essa segunda movimentação que ele faz é para que ele, durante poucos frames, entre nessa área chamada de New London Roads. E o que isso faz? Dark Souls tem uma regra para carregar as áreas do jogo. O jogo sempre chega primeiro em que área você está para começar a carregar e depois ele vê o que tem perto para carregar o resto. O que o Kill fez aqui foi manipular o jogo para pensar que ele está em New London. Dessa forma, quando ele sai do jogo e volta, a primeira área a ser carregada é a New London. Mas como ele estava num chão instável, o jogo carrega o posicionamento dele anterior, que era lá na borda do elevador, lá em cima. Isso faz com que o jogo recarregue primeiro a New London, e fazendo isso, assim que ele volta pro jogo, a área aqui de cima não é carregada primeiro, e é por isso que o jogo aqui fica sem chão. Beleza, essa é a primeira parte do truque, vai acompanhando. Assim que ele recarrega, ele automaticamente abre o menu e já prepara para quitar de novo, mas ele só faz isso após seu personagem se espatifar. O que acontece aqui é que, como ele já iniciou o jogo caindo, o próprio jogo demora um pouco para carregar o dano que ele vai tomar. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, tá? Rapidinho. Sabe o lance que às vezes eu comento nos vídeos que parece que tudo se conecta no speedrun para as coisas darem certo? Esse aqui é um ponto desses. Por muito tempo, os speedrunners tinham de usar uma magia chamada Fall Control para conseguirem evitar tomar dano de queda. Mas, ao investigarem a possibilidade de pular essa área, eles descobriram que, se por alguma razão seu personagem já iniciar o jogo caindo, o efeito da queda vai ser igual a de usar a magia do Fall Control. Ou seja, vai demorar um tiquinho pro jogador tomar o dano de queda. E é esse detalhe, essa sorte, esse milagre, essa maravilha que salvou esse atalho. Então, antes mesmo que o jogo carregue o dano, ele instantaneamente sai do jogo e volta de novo. Isso faz com que ele não morra pra queda e volte aqui pra essa área. Chega até a ser engraçado que o elevador é considerado como instável e isso aqui não. Agora que ele está fora dos limites da fase, ele mira novamente com o arco no ponto específico, faz duas esquivas pra trás, cai num outro chão sólido aqui fora da fase e instantaneamente faz uma esquiva pra frente. Isso coloca ele nesse limite certinho entre o que divide a fase por fora e por dentro. Esse caminho é muito estreito e requer muito treino para conseguir andar por ele numa boa. O Kill passa correndo por aqui como se não fosse nada. Qualquer curvinha mal feita aqui estaria tudo perdido. Daqui ele vai correndo até essa parte específica e aqui vem o final desse grande atalho. Ele inicia o golpe forte da espada, mas como ele tá aqui bem na bordinha, rapidinho a animação é cancelada, mas logo após ele cai na parede da montanha e aproveita para fazer o mesmo ataque de novo. Só que esse golpe agora ele é realizado no ar, é um outro tipo de golpe chamado plunge. E como essa montanha tem esse declive absurdo, a animação do golpe funciona ao mesmo tempo que faz com que ele deslize tudinho lá pra baixo. E como ele tava atacando, o jogo não considera isso uma queda. Então aqui no final, ele consegue dar uma esquiva e aproveitar os frames de invencibilidade da esquiva pra não tomar dano. Dessa forma, o Kill atravessa daqui de cima do elevador direto pra onde fica a Quelaag. Agora que ele já tá de frente pro chefão, a única coisa que ele faz aqui é correr. Ele faz uma esquiva e performa o move swap já pra utilizar a espadona com as animações da rapieira. Essa aranhona gostosa é relativamente tranquila de enfrentar. Entretanto, pra speedrun, o ideal seria ela só ficar atacando fogo pra frente. O Kill chega nela com estocada e quase toma dano, mas rapidamente ele corre pra trás e faz mais uma estocada. Ele percebe que o próximo ataque dela não vai pegar nele, então toma-lhe mais uma estocada. Novamente, ele tem mais uma oportunidade pra outra estocada, só que ele percebe que a Quelaag tá quietinha demais, e isso é um sinal que ela vai dar um golpe que explode tudo que tá em volta dela. Então ele recua, espera o golpe dela terminar e encerra a luta com mais 2 golpes. Não foi o RNG ideal, o golpe dela tirou um pouco do tempo dele, mas ainda assim ele passou bem rápido. E após derrotar o chefe, ele vai direto acionar o segundo sino e novamente duplicar o osso do regresso para voltar lá pro começo. Após ativar os 2 sinos, uma nova área do jogo é aberta. Mas antes de ir pra lá, Kill vai perturbar esse NPC já pra se preparar pra um truque que ele vai fazer só no final do jogo. Depois eu volto nesse cara, mas tenha em mente que esses chutes nele é pro diálogo acontecer mais rápido. E conversar com esse NPC e aceitar o pedido dele te permite comprar talismãs e aprender algumas magias, ou melhor dizendo, milagres. Milagres esses que serão incrivelmente úteis lá pra frente. Quando chegar o momento, eu mostro o que ele comprou aqui e te explico o porquê dessas compras, tá? Após fazer as compras com o NPC, ele pega esse elevador aqui que ele já tinha preparado antes, lembra? Mas eu não tava lembrado disso, não. Aqui no elevador, ele usa esse item chamado Alma de Quelaag, para que ele ganhe muitas almas. Esse é um dos itens que o chefão dropa, tá? É só pra ganhar alma mesmo, fica tranquilo. Durante a subida, ele reorganiza seu menu para os próximos truques. Daqui, ele vai correndo em direção ao ferreiro, sempre utilizando a técnica de recuperar a aceleração. Lembra que ele duplicou aquelas titanitas lá atrás?
Pois é delas que ele precisava para melhorar essa nova arma. Ele melhora a Great Sword 5 vezes e agora ele tá equipado com a arma que vai utilizar até o fim do jogo. Nas próximas lutas você vai reparar o quão mais forte essa arma fica com essas melhorias. Após melhorar a espada, ele vai direto para a próxima área, a Sands Fortress. Caso você seja um viciado em Dark Souls, você provavelmente já viu um speedrun onde a galera atravessa essa área aqui antes. Então, só para deixar claro, hoje em dia já é de entendimento na speedrun que fazer a run como o Q está fazendo é mais rápido do que pular essa área como faziam antigamente. Por isso que aquele truque não será reproduzido aqui. De volta à run, o Sands Fortress é uma área super tranquila, quase sem armadilha, super simples de passar, nem dá raiva. Não! É isso que um speedrunner diria. Aqui o Kiwi vai correndo sempre que pode, esquivando e passando reto por todas as armadilhas e evitando todos os inimigos. Aqui nessa escada cai uma bolota que te derruba e faz você ficar triste, mas o Kiwi sabe de algo. Ao se esquivar com o pulo e quitar, ele faz com que o jogo resete a posição da bolota. Dessa forma, ele volta pro jogo com tempo suficiente de passar por ela sem ser acertado. 300 QI. Ele continua seguindo seu caminho, sempre correndo e usando a técnica para recuperar a velocidade mais rápido. Essas movimentações são bastante precisas e ele não pode vacilar para não perder o ciclo das armadilhas. Qualquer erro aqui fará ele ter de esperar para passar. Essa serpente aqui, ele dá um tapa na cara dela só pra ela sair do caminho. E aqui ele passa correndo pela última ponte do Sands Fortress. Ao atravessar a névoa, ele equipa e desequipa a espadona. Ele faz isso para armazenar a posição dela no menu e também porque com ela equipada, ele fica um pouco mais lento. Então nesse momento é melhor para ele correr de boa do que ficar com ela equipada. Daqui ele vai correndo rapidão pra área onde fica o chefão. Ele fazendo isso aqui parece fácil até, né? Mas essa área tem um bicho gigante que fica atacando pedra em tu. É um saco de enfrentar. Ou talvez eu só seja muito ruim, né? E aí, a fraqueza do dragão. Ele caiu! Ai! Ele corre esse caminho estreito aqui todinho até chegar nessa porta. Pode não parecer, mas esse inimigo aqui é muito bem posicionado. E ele é o carrasco de várias runs também. Esse tapa nele aqui é obrigatório para que o Kiwi continue prosseguindo. Finalmente o Kiwi chega na névoa que separa ele do próximo chefão, o Iron Golem. Apesar de gigante, esse chefão tem um truque para ser derrotado facilmente. Kiwi nem faz o bater no pé para ele cair, a espadona e segura ela com as duas mãos. Ai, ele sacanagem. Ele faz essa esquiva aqui e logo após ele dá um golpe fraco nesse pé e um golpe forte nesse outro pé. O chefão perde o equilíbrio e cai da fortaleza e morre. Simples assim. Assim que ele derrota o Iron Golem, ele desequipa a espadona e se joga nesse fogo aqui causado por aquele bicho chato que mencionei antes. Ele faz isso para não perder tempo e já ir direto para a próxima área que é carregada após tocar nesse anel de luz. Como ele pula a cena muito rápido, você só precisa entender que, na história, vem umas galinhas do demônio e te leva para uma cidade antiga. Uma cidade antiga e linda. Sim. Agora, em Orlando, Kiwi já inicia com um salto para ganhar tempo nas escadas. Como ele já ativou os dois sinos e já ganhou acesso a essa nova área, só tá faltando ele enfrentar o chefe daqui e se preparar pro fim do jogo. Já já vocês vão entender como. Essa parte da run é um pouco mais tranquila. Ele vai correndo super suave até esse elevador. No final da descida do elevador, ele faz um salto para aproveitar a altura e já continuar seguindo o caminho. Aqui tem um atalho para a próxima área, que pode não parecer intencional, mas na real é sim, o Dark Souls é cheio desses caminhos esquisitinhos aí, ó. Aqui o Kiwi decide fazer uma leve pausa para se curar. Se curar faz perder um tempinho, mas é melhor ele se garantir aqui porque ele sente que ainda tem chances de bater seu recorde caso faça as próximas partes certinho. Assistir essa parte aqui faz parecer que essa área de Anorlondo é fácil, mas a movimentação aqui na parte de cima é bem específica e os inimigos aqui são imprevisíveis. Quanto de vezes que eu morri aqui porque esses malditos ficavam tacando faquinha, meu Deus. E ele dá até uma paradinha pra evitar o inimigo, mas logo após... Nossa senhora. Nada mais, nada menos do que um tilt. O Kiwi demorou um tiquinho pra apertar a esquiva e não conseguiu realizar o salto que queria, mas felizmente ele saiu super rápido do jogo e voltou pra posição anterior. Agora sim ele faz a esquiva e consegue alcançar a parte de baixo ali. Esses caminhos aqui são bem chatinhos de fazer com maestria. Os inimigos podem acabar atrapalhando muito. Essa próxima área que ele vai percorrer então é lotada de inimigos. Aqui ele sobe a escada, desvia desse guarda gigante e segue na moral. Mas aqui ele desce essa área com a câmera de frente pra ficar ligado na lança que esse bicho vai soltar. Dessa forma ele consegue reagir rapidamente e desviar do ataque. Esses próximos aqui ele passa desviando e fica de olho pra checar se eles não vão atacar também. Agora é a pior tem parte. Esse inimigo que fica bem no caminho. Ele segura a espadona com as duas mãos e bota na frente pra se defender caso a flecha pegue. Mas ele desvia da flecha e dá um golpe forte nele pra derrotá-lo. Pois é, um golpezinho só dessa espada e o bicho morre. E agora ele reorganiza o menu pra se preparar para o próximo truque. Seguindo o caminho, ele atravessa a névoa e aqui vem um atalho intencional que ajuda demais. Normalmente nessa área você tem que fazer mó caminhozão aqui, passar pelas escadas e voltar.
Mó coisa. Só que essa simples esquiva daqui, ó, já te deixa no caminho certinho pro chefe. Eu acho esse atalho iradíssimo e queria muito mencioná-lo. Com a rapieira de volta na mão, já sabe o que vem por aí, né? Talvez. Logo atrás daquela porta, Eu já tem fiz esse dois atalho aí chefes que também, são cara. considerados bem difíceis pra quem joga Dark Souls. Primeiro Esse você de verá pular agora toda aquela o quão parte. poderoso é quebrar a inteligência artificial desse jogo. Esse é o ONS AI Break. Como eu já te falei antes, descobriram uma forma de quebrar a inteligência artificial dos inimigos em Dark Souls. Durante muito tempo já se sabia que, às vezes, a inteligência artificial dos chefões dava uma bugada. Às vezes eles ficavam parados, às vezes eles corriam pra cima de você sem te atacar, e às vezes tinham outros comportamentos estranhos. Por conta dessa natureza aleatória dos chefes, algumas estratégias eram baseadas na sorte. E bom, uma coisa que speedrunner adora evitar é ter que lidar com a sorte. Eu vou explicar pra vocês o que acontece de uma forma mais simples. Afinal, essa descoberta ela é tão profunda que ela sozinha daria um vídeo inteiro. Me acompanha. Em resumo, o AI Break faz com que inimigos não te enxerguem. Além disso, também faz com que chefes não te enxerguem. E como é que isso funciona? Dark Souls faz uma checagem a cada 5 segundos para ver se o personagem do jogador está em condições de ser atacado. Ou seja, a cada 5 segundos da sua jogatina, Dark Souls fica checando o que tem em volta do jogador. Se tiverem inimigos, a lista de checagem atualiza e mostra pro jogo que o alvo está em tela, ou seja, você. Dessa forma, os inimigos, ou melhor dizendo, a inteligência artificial deles sabe que você está ali e que você deve ser atacado. Compreendido isso, o que descobriram é que existem formas de retirar o jogador dessa lista de checagem, fazendo com que a inteligência artificial do jogo não enxergue o jogador, ou seja, fazendo com que os inimigos não te enxerguem. Existe uma razão técnica por trás, mas em resumo, para você tirar o personagem da lista de checagem, você precisa realizar ações para que o jogo primeiro carregue essas ações para depois checar se o seu personagem está em tela. E quais ações são essas? Tem várias, mas aqui será alternar armas. Eu tô tentando simplificar ao máximo para você entender. Alternar armas faz com que você descarregue seu personagem da checagem do jogo. Imagina assim, ó, que existe essa lista que fica procurando o jogador e o que tem em volta. Se você conseguir, de alguma maneira, descarregar seu personagem durante a checagem, o jogo vai primeiro olhar para suas ações para depois tentar perceber se você realmente está lá. Lembrando que essa checagem aqui se reinicia a cada 5 segundos. Para conseguir abusar dessa mecânica, os jogadores então precisam fazer ações específicas, num tempo específico para aproveitar as animações de troca de armas e enganar o jogo. Eu vou parar a explicação por aqui, porque depois desse ponto a coisa fica muito mais técnica e complexa, muito mais. Mas ó, tenha em mente que realizar certas ações, uma seguida da outra de forma específica, faz com que a checagem do seu personagem Dark Souls não aconteça, fazendo com que os inimigos não te enxerguem no local. Essa descoberta foi recente, aconteceu no final de 2021 e mudou o rumo de lutas importantes de Dark Souls. Nessa rota, a quebra da inteligência artificial foi útil nessa sala aqui, ó, lembra? Que tem um monte de inimigos e será extremamente útil agora na luta contra esses dois chefes. Pra quem já jogou Dark Souls, sabe o quão complicado esses dois aqui são. Além da imprevisibilidade do primeiro golpe que eles podem dar, esse chefão é tão punitivo que muitas speedruns morrem aqui. Então ter encontrado um jeito seguro de enfrentar esses dois sem precisar contar com a sorte fez com que essa speedrun dependa muito mais da habilidade do jogador do que da sorte de enfrentar uma batalha mais fácil. Entendido agora o conceito de AI Break, bora ver o que acontece na run. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Após desviar do guarda, o Kill sai do jogo e volta de novo. Esse já é o início do AI Break. É justamente para ele preparar suas próximas ações e fazer uma corrente de animações que vão enganar a checagem do jogo. Ao se levantar, ele desequipa o talismã da mão direita. Isso faz com que a animação de segurar o arco se inicie assim que ele termina de levantar. Logo após terminar de levantar, ele fica alternando o equipamento da mão esquerda, depois da mão direita e depois da mão esquerda de novo até entrar na névoa. Após adentrar na névoa, ele pula cutscene, alterna mais um pouco as armas da mão direita, depois da mão esquerda de novo, depois da mão direita de novo e por fim faz o move swap. Com o move swap, agora ele dá 2 estocadas no Ornstein, que mal teve tempo de reagir, e depois dá mais 4 estocadas no Smaug, que fica constantemente atordoado com as estocadas, encerrando a luta rapidamente e sem precisar lidar com nenhuma sorte. Ó, se liga, só pra você reparar agora, cada alternada de arma que ele faz aqui é específica. Cada animação dessa aqui entra na frente da checagem e faz com que a inteligência artificial do jogo, ou melhor dizendo, dos chefões, não enxerguem que o Kill está chegando. E é por isso que os dois ficam ali, ó, parados. Somente quando o Kill chega bem na frente deles e começa a fazer o move swap, é que a checagem do jogo carrega, e aí sim os chefões percebem a presença desse maluco. Só que como ele já tá aqui de frente, já com o move swap feito e com uma arma extremamente forte, com a animação mais quebrada ainda, os chefões não têm a menor chance. E o primeiro a apanhar é o Ornstein, porque ele tem menos vida que o Smaug. Mas além disso, é porque essa luta tem 2 fases. Ao derrotar um deles, o próximo fica puto e mais difícil. E olha, entre esses dois, é melhor enfrentar o Smaug puto do que o Ornstein. Amigo, deixa eu começar a jogar também. O jogo é seu, foi você que comprou os dois, o meu e o seu, que eu não posso jogar.
filha da... E repara que logo após derrotar o primeiro, ele se posiciona aqui e dá uma mini esquiva pra trás. Isso é porque o outro chefe fica puto quando esse aqui morre. Começa a segunda fase da luta, onde ele fica mais forte. Só que antes disso rola a cutscene. Só que sabendo disso, né, o Kyo já dá essa esquiva aqui antes pra ficar bem de frente pro chefe, assim que ele aparecer e já descer a porrada. Essa luta é extremamente calculada. Cada passo aqui é pensado e executado de tal forma que seja o mais rápido possível. Impressionante o que descobriram e mais impressionante ainda ver a técnica ser tão bem executada. Pois bem, após a loucura que é essa luta, o Kyo equipa novamente seu arco e seu talismã. Relaxa que já já você vai entender qual que é a dos talismãs. Ao chegar nessa portona, ele começa a abrir e sai do jogo rapidão para evitar perder tempo na animação. Essa mulherona aqui é quem te dá o poder de fazer viagens rápidas entre fogueiras. E a maneira mais rápida de pegar esse poder é atirando uma flecha. Finalmente essa flecha foi utilizada. Então ele mira nela, atira, entra pra sala e quita. Novamente, tudo isso é para não perder tempo na animação dela sumindo. Assim que ele volta pro jogo, ele instantaneamente usa o osso do regresso para voltar lá para aquela fogueira, só que antes ele recebe o item dela, o Lord Vessel. E bom, vamos rever. Até agora ele derrotou o Taurus Demon, derrotou as gárgulas, ativou o primeiro sino, derrotou a Quelaag, ativou o segundo sino, entrou em Anor Londo, derrotou os dois chefes e agora ele está com o item Lord Vessel. Depois de pegar esse item, 4 caminhos para 4 chefes se abrem, mas tudo isso vai ser pulado, porque agora vem o truque final, um outro truque que também mudou totalmente o rumo dessa speedrun e que salva aí uns 18 minutos. Esse é o Wrong Warp. Normalmente, após derrotar esses dois chefes e pegar o Lord Vessel, você teria que pegar 4 almas poderosas. Para isso, você teria que derrotar mais 4 chefes, ou seja, mais 4 áreas para ir. Só depois disso tudo que você voltaria aqui no início, entraria nesse buraco e ofereceria o item com as 4 almas para abrir esse portão final. Isso é muito demorado. Tudo bem que, tempos atrás, a galera descobriu como acessar essa área por detrás do portão com o uso de um item da DLC. Então, na antiga rota da speedrun, ao invés de você enfrentar esses 4 chefes, você entrava na DLC, enfrentava 2 chefes e pegava o item Purple's Colored Crystal, e com uma técnica se teleportava para a área final do jogo. Esse mesmo conceito de teleporte se mantém na rota de hoje, mas ele é feito muito mais rápido e sem a necessidade de entrar na DLC. Antes de te mostrar, eu só preciso te explicar o conceito de Wrong Warp, caso você nunca tenha visto no speedrun. Como o nome já diz, Wrong Warp, cara, é difícil falar isso, né? Wrong Warp é um teleporte errado, ou seja, um teleporte não intencional. Alguns itens nesse jogo, como o osso do regresso, fazem com que você seja teleportado para alguma área. No caso do osso, ele te teleporta de volta para a última fogueira que você descansou. Além de itens, também existe uma magia, ou melhor dizendo, um milagre que te teleporta de volta para a última fogueira que você descansou. Lembra que lá atrás o Kyo falou com esse NPC e comprou 2 milagres? Ele comprou o milagre Force e também o milagre Homeward. E agora vem a doideira, presta atenção. Em Dark Souls você pode aprender essas magias e usá-las ao seu bem entender. Tem várias, mas o interessante aqui é que descobriram como combinar o efeito de uma magia com a animação de outra magia. Essa técnica se chama Spell Swap. Você usa uma magia, a animação se mantém, mas o efeito vai ser de outra magia. Olha esse exemplo aqui. Aqui na mão o cara tá com a magia Fireball, mas assim que ele usa, ele troca rapidamente para uma magia que melhora a arma dele. Então o personagem dele faz a animação de jogar uma bola de fogo, mas não acontece nada. Entretanto, a arma dele fica muito mais forte. Esse aqui é um exemplo do uso de uma troca de magias, ou seja, o Spell Swap. Ok, entendendo que é possível usar a animação de uma magia combinada com o efeito de outra, os speedrunners encontraram uma brecha. Ao utilizar a magia Homeward, o jogador é teleportado de volta para a última fogueira, tal como usar o item do osso do regresso. Beleza, isso você entendeu. Simples. O que descobriram é que se você, de alguma maneira, conseguir andar um pouquinho e descansar em uma outra fogueira, ao mesmo tempo que usa essa magia, o jogo vai tentar te teleportar para a fogueira anterior, mas levando em consideração a posição da fogueira atual que você tentou descansar durante a animação. Ó, parece muito, mas olha que visualmente é mais simples do que parece. Vamos supor que eu descansei nessa fogueira aqui. Se eu avançar no jogo e usar a magia Homeward, o jogo vai me jogar ali de volta, certo? Beleza. Agora, imagina que eu cheguei em outra fogueira. Eu ainda não descansei nela, mas eu comecei a usar a magia Homeward e com o bug, eu ao mesmo tempo tentei descansar nessa nova fogueira. O que o jogo vai fazer é me teleportar para a fogueira anterior, mas levando em consideração o posicionamento dessa fogueira aqui que eu tentei descansar. Mas como o jogo não entende o que tá acontecendo, ele te coloca numa posição padrão da área, da fogueira que você tá tentando ir. E, por sorte, milagre, talvez, a posição padrão dessa área é justamente depois do portão, ou seja, em cima da última área. E é essa técnica que muda tudo.
Ó, bora ver como é que isso acontece na run. Ao voltar pra fogueira do início, Kiwi vai em direção a essa nova área aqui embaixo. Esse é o portão que separa o jogador da última área de Dark Souls 1. Aqui seria o local pra colocar o Lord Vessel com as 4 almas dos chefes pra liberar o portão. Pois bem, ele descansa aqui pra salvar essa área como a sua última fogueira descansada. Ele aproveita e melhora alguns status, né, pra ter mais força contra o chefão final e pra conseguir usar milagres. Afinal, pra poder usar um milagre, você precisa de fé. Então, mano, tu tem que ter fé, tá ligado? No que tu vai fazer e pra garantir um caldo de cana, mano. Repare que ele aprende as 2 magias e a Homeworld, na real, nem era pra ele conseguir usar. Afinal, ela precisa de 18 de fé. Mas já que ele vai fazer o bug Spell Swap, tanto faz, isso nem vai influenciar. Ele vai usar do mesmo jeito. Pois bem, ele aprende os 2 milagres e volta pra fogueira lá de cima com o uso da viagem rápida recém-adquirida. Aqui o Kiwi faz a preparação dele pra ficar num posicionamento bem específico. Os talismãs que ele comprou lá atrás é pra que ele consiga fazer os milagres acontecerem. Só isso, um pra cada mão. Pra fazer essa troca de magia, tu tem que usar o talismã e trocar de magia no mesmo frame, depois usar o talismã da outra mão no frame seguinte, então a troca bem rápida. Ele erra uma vez a técnica de trocar magias, mas acerta logo depois. Repare que ele faz a animação de abrir os braços, que é da magia Force, mas o efeitinho aqui nas mãos é da magia Homeward. Assim que a animação termina, ele vai correndo pra fogueira e aperta A pra descansar nela. Dá até pra ver o menu aqui, ó, bem rápido da fogueira, tá vendo? Logo após a tela carregar, puf, ele tá na última área do jogo. Vamos lá, vamos entender o que aconteceu. Tu lembra do Spell Swap, né? Fazer a animação de uma magia, mas com efeito de outra. Pois é, o Milagre Force acontece super rápido e movimenta um pouco o jogador. Já o Milagre Homeward demora um tiquinho pra acontecer e deixa o jogador numa posição travada. Ao combinar essas 2 magias, o jogador pode se utilizar da animação da magia Force e cair aqui nessa fogueira enquanto o efeito da magia Homeward está sendo utilizado. E aí, mano, os caras tiveram essa brilhante ideia de combinar as magias e aproveitar essa mini andadinha pra descansar nessa fogueira, ao mesmo tempo que o jogo tá tentando teleportar eles para aquela fogueira anterior. E isso tudo combinado faz aquela ação que eu expliquei anteriormente. O jogo tenta teleportar ele para aquela fogueira ali embaixo, só que como ele deu essa andadinha bugada e tentou descansar nessa fogueira, o jogo leva em consideração a posição anterior dele, se confunde, fica maluco e bota ele um tiquinho pra frente no portão, que é a posição padrão da outra fogueira, atravessando assim a última barreira do jogo, local onde fica Gwyn, o Lorde das Cinzas. Essa última área aqui, por incrível que pareça, é super tranquila e eu não tô nem zoando. Aqui ele vai basicamente ficar correndo, desviando de alguns inimigos e sempre utilizando a técnica de aceleração pra não perder muito tempo. Ele até dá uma esquiva longa aqui pra ganhar tempo, desvia desse cavaleiro e segue em frente. O chefão final está perto. Kill está com tempo pra conquistar o recorde mundial. Logo antes de entrar na névoa, ele faz a esquiva longa e realiza um move swap. Gwyn vem com tudo pra cima dele, mas rapidamente Kill esquiva de seu golpe de fogo. Instantaneamente, Kill dá sua primeira estocada em Gwyn. Puto, com tamanha audácia, o Gwyn toma outra estocada absurda. O Gwyn fica sem entender o que tá acontecendo e toma mais uma estocada em sua barriga. Gwyn se vira pra tentar reagir, mas Kill é mais rápido e faz a estocada final. Durante a animação, Kill segura a Great Sword com a mão só e dá uma chance pra Gwyn atacá-lo. Mas num ato de pura humilhação, Kill dá um tapa no golpe de Gwyn e finaliza ele com um contra-golpe. E para evitar a demora da animação de morte de Gwyn, Kill sai do jogo e carrega de novo e lá está. Kill zerou Dark Souls em 20 minutos e 48 segundos no dia 7 de outubro de 2023, conquistando assim o recorde mundial da speedrun de Dark Souls 1 na categoria Any%. Não, e sabe o que é legal? O cara ainda fala isso. What a shitty run, Christ. Mesmo com uma run incrível dessa, o cara ainda me fala que foi um cocô. Mas isso é meio que normal entre a galera que pega recorde mundial, ainda mais quando ele sabe que dá pra melhorar a run. Nesse caso aqui, o Kill já me contou que existem novas estratégias em andamento, e pelo que ele me disse, a vontade dele é de conseguir zerar Dark Souls em menos de 20 minutos. Bom, ao longo do ano vamos ver aí o que acontecerá com essa run. E muito obrigado, Marionete e Beninho, 2 speedrunners brasileiros de Dark Souls 1, que me ajudaram muito a entender vários truques dessa speedrun. Os dois estão bem posicionados em várias categorias. Inclusive, Marionete já teve o recorde mundial da categoria All Bosses, onde você precisa derrotar geral. Quem sabe a gente não conta a história dele aqui e quem sabe ele retoma esse recorde mundial. O canal de todos os speedrunners mencionados estão na descrição. Vão lá conferir. Caralho, obrigado a você pelo seu tempo e por me apoiar. Fechar Dark Souls em menos de 30 minutos. Pelo amor de Deus, cara. Não. Loucura. Que loucura, que loucura, que loucura. Que loucura, cara. Tá, vamos ver mais um.
Mais loucura de Hollow Knight com 5 minutos. Essa daí eu já vi. Que o cara buga todos os tipos de menu possível e vai pra uma área, derrota o Baldur sem precisar pegar o bagulho lá também. Essa daí é maluquice, cara. Bom, dá pra gente ver a de Elden Ring aqui.